Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Este dia que o Senhor fez para nós, como nós cantamos no dia de hoje. Porque este dia foi feito para nós. Porque nós não fomos feitos para ficar no sepulcro. E o pecado é sinal do sepulcro. Aliás, o sepulcro é uma consequência do pecado. A morte eterna, diz São Paulo. O salário do pecado é a morte. É a consequência do pecado. É a morte. E se falamos de pecados graves, nós falamos da morte eterna. É por isso que este dia foi feito para nós, em que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia da Páscoa, domingo da Páscoa, ou seja, a passagem da morte para a vida. E como é que isso se aplica na prática para a nossa vida? Ora, de forma muito clara, é a passagem também do pecado para a vida na graça. E de forma ainda mais concreta, isso tem que ser avaliado na nossa vida. Quando alguém comete um pecado grave, ali existe como que um pequeno inferno dentro dela. Mas quando esta pessoa se confessa, e a confissão é essa ressurreição, existe um céu dentro daquela alma. Existe realmente uma ressurreição. São Paulo, na segunda leitura de hoje, da carta aos Colossenses, ele diz de forma claríssima: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo. Ora, a partir de agora nós vamos ver se realmente nós ressuscitamos com Cristo, ou se nós ainda continuamos mundanos, ou se nós ainda continuamos no sepulcro do pecado. Se ressuscitastes com Cristo, muito bem, essa condição, esta condicional, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo. Veja, as coisas do alto não é mais do chão, do sepulcro, deste mundo encardido. Existe uma tradição teológica que no dia de ontem, sábado, em que Jesus estava no sepulcro, no sábado durante o dia, existe uma tradição teológica que diz que Jesus, ele foi à mansão dos mortos, não é o inferno, foi à mansão dos mortos, para ali levantar novamente Adão e todos os outros justos do Antigo Testamento que estavam ali. Os justos, porque aqueles que cometeram coisas gravíssimas não foram resgatados, obviamente. Os da mansão dos mortos, os justos, foram resgatados. Jesus, aqui o teólogo, ele coloca na boca de Jesus, dizendo para Adão: levanta-te tu que dormes. Está na hora de despertar, de levantar. Nós não fomos feitos para permanecer no sepulcro. É isso que nós celebramos hoje, a passagem. Não podemos somente celebrar a passagem, a Páscoa de Jesus. Ele morreu e ressuscitou, muito bem. E aí você continua no pecado e não haverá ressurreição. Mas padre, não está tendo confissões, né? Você percebe como você coloca a sua vida em risco, a sua salvação em risco, inúmeras vezes, e além disso com o agravante de que às vezes, depois eu me confesso.
Santo Afonso Maria de Ligório diz que muitas pessoas, confiando nessa história de que depois eu me confesso, se perderam no inferno. Se perderam no inferno, porque depois eu me confesso. Nós não podemos colocar a nossa salvação em risco. Precisamos novamente redescobrir o valor precioso da graça divina, o valor precioso deste dia, da ressurreição de nosso Senhor, que Ele quer que nós também ressuscitemos com Ele. Na oração coleta de hoje diz: hoje as portas do céu foram abertas para nós. Hoje, veja só, as portas do céu foram abertas, existe novamente a possibilidade do ser humano ir para o céu. Repito, existe a possibilidade de novo, porque antes da ressurreição de nosso Senhor, o ser humano não estava no céu, estava na morada dos mortos, mas não estava no céu. Com a ressurreição de nosso Senhor, com este dia de sua ressurreição, as portas foram abertas novamente. Mas isso não significa que todos os que morrem vão para lá. Por quê? Porque durante esta vida quiseram ainda continuar no sepulcro, quiseram ainda continuar no pecado. Existe a possibilidade de nós irmos para o céu, mas para isso nós devemos aspirar às coisas do alto, buscar as coisas de Cristo. Onde está Cristo? Não mais as coisas do mundo. Nós precisamos ser inteiros de Deus. Inteiros. Não dá para dividir o nosso ser com o mundo, com as diversões, com os prazeres. Não dá. Cristo nos quer inteiros. Hoje nós celebramos esta Páscoa, a passagem de nosso Senhor da morte para a ressurreição. Ele quer também que isso aconteça conosco. Por isso, Ele nos diz no dia de hoje: levanta-te tu que dormes, saia do sepulcro. Você não foi feito para esta vida de pecado. Você foi feito para uma vida gloriosa. Diz São Paulo: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. É algo extraordinário que sacia todo o nosso ser, sacia plenamente as alegrias que nós experimentamos, as alegrias lícitas que nós experimentamos aqui nesta terra. Alguém gosta de caminhar no parque. Nossa, eu gosto de caminhar no parque. Ok, isso é uma coisa lícita, existe uma alegria nisso. Alguém gosta de, ir pescar. Tá bom, é uma alegria lícita, né? Mas a alegria do céu, a alegria gloriosa não se compara. Ela sacia todo o nosso ser. No outro dia, depois da caminhada, você já está cansado, você já está emburrado, alguma coisa aconteceu, você não dormiu bem à noite, etc. No outro dia da pescaria, a mesma coisa, você vai ter que voltar a trabalhar, você vai ter que fazer isso, vai ser aquilo. É uma alegria passageira, mas a alegria do céu, que vai saciar todo o nosso ser, é eterna. É para isso que nosso Senhor nos criou. Ele nos criou para o céu, Ele nos criou para Ele. Como é que nós não podemos desejar, como é que nós podemos ainda permanecer indiferentes a este chamado, a esta vocação, a esta eleição? Nós somos eleitos para ter o céu já dentro de nós, agora nessa terra, e nós irmos para o céu por toda a eternidade. Mas para isso, meus irmãos, a Páscoa precisa ser aplicada hoje. Ela precisa ser aplicada agora. Ela precisa ser aplicada no meu dia a dia, na forma como eu falo, na forma como eu me comporto, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu trato as coisas. Tudo deve ser avaliado, tudo tem que ser feito com o olhar de Cristo. Tudo tem que ser feito de forma santa.
A Páscoa ela é aplicada aí, nessa luta, nesse combate contra o pecado. Na imitação de Cristo tem uma frase belíssima que diz assim: certa viriliter. Certa significa luta, combata. Viriliter significa virilmente, né? Certa viriliter, lute, combata virilmente. Não somente para os homens virilmente, mas para todo ser humano. Todos nós devemos combater com força, com inteireza. E além disso continua: consuetudine vincit. Ou seja, um costume, um mau costume, você tem o péssimo hábito de fazer tal coisa, ele é vencido com um outro costume. Mas para você adquirir este novo costume, esta virtude agora, né? Se você tinha um mau hábitos nós chamamos de pecado. Agora, para você adquirir um novo hábito, um bom hábito que nós chamamos de virtude, isso requer trabalho, isso requer combate, isso requer sacrifício. Por isso nós não podemos dormir, não podemos permanecer deitados. Levanta-te tu que dormes, diz nosso Senhor no dia de hoje. Peçamos, meus irmãos, a nosso Senhor que nos conceda esta graça de realmente sairmos do túmulo da nossa preguiça, de sairmos do túmulo da nossa baixeza, de sairmos do túmulo da nossa falta de vontade, da nossa indiferença, para nos unirmos a Ele de todo o nosso coração, amarmos a Ele com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Peçamos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria, a Virgem que olhou para o seu Filho ressuscitado. Nos acompanhe nesta caminhada e nos ensine a chegarmos ao céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.